Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! E no vídeo de hoje eu queria dar 3 diquinhas pra vocês de como vocês orarem de uma forma eficaz, a forma correta, baseada na história de Ana, né? Principalmente contextualizando aí com um relacionamento que vocês gostam muito. Essas dicas que eu vou dar, você não precisa só orar dessa forma quando você estiver orando por um relacionamento ou por algo que você queira muito, mas você pode utilizar essas dicas para suas orações mesmo, de coisas que você quer, de objetivos que você tem com Deus. Então vou contextualizar usando a história de Ana, que foi a história que veio no meu coração. Eu até fiz um textinho a respeito da história dela, então eu vou contar aqui de forma bem resumidinha para vocês a história de Ana. Ana, ela era estéril e ela era casada com Eucana, que Eucana também tinha uma outra esposa que chamava Penina, porém Penina não era estéril, Penina tinha filhos com Eucana, porém Eucana amava mais Ana. E naquela época, né, a história do Antigo Testamento, uma mulher que não tinha filhos era uma mulher que ela não era muito bem vista na sociedade, né, porque esse era o papel da mulher naquela época, esse peso que elas tinham era de dar filhos para os seus homens. Então Ana, ela era muito triste, ela ficava muito mal por não dar filhos a Eucana, e Eucana às vezes não entendia muito isso. Só que Ana, ela clamava, ela implorava muito por aquilo, ela queria muito ter o filho. Esse fato da Ana querer muito ter filho fazia com que ela se tornasse quase obcecada, sabe, por aquilo. Eu quero, porque senão eu não vou ser feliz se eu não tiver isso. Então chega um dia que Ana fica extremamente angustiada e que ela ora de coração aberto pro Senhor. Ela fala com Deus e que se Deus a desse um filho, ela devolveria esse filho pro Senhor. Ela devolveria aquilo que ela mais pediu pro Senhor, ela devolveria pra ele. E aí Deus então concede o desejo do coração de Ana e dá um filho pra ela, que é Samuel. E aí a gente, olhando pra essa história, a gente consegue identificar 3 pontinhos que eu queria falar aqui pra vocês, para que vocês façam orações inteligentes, orações eficazes, orações úteis. Passo número 1 mude o foco do seu coração. Ana, como a gente já falou, que ela chegou a um ponto que ela se tornou obcecada por ter um filho e ela achava que ela não ia ser feliz por causa disso. É importante que a gente venha olhar pra dentro de nós e mudar o foco de como a gente tá orando e com que foco nós estamos orando. A Bíblia relata também que Ana, ela ficava extremamente triste. Eu vou ler algumas passagens aqui pra você de quantas vezes que foi falado na história de Ana em que ela, sabe, ela era infeliz porque ela não tinha esse filho, ó. Eu vou ler alguns versículos aqui, ó. Eucana falando pra ela: Ana, por que você chora? Por que não come? Por que está tão triste? Aí, mais uma vez, Ana estava muito angustiada e chorava sem parar. Aí, quando ela ora pra Deus, ela fala, durante a oração dela, ela fala: pois eu sou uma mulher profundamente triste. Aí, mais uma vez, ela relata: minha grande angústia e aflição. Então, o desejo de Ana era tão grande satisfazer aquela necessidade dela, aquela vontade dela, que ela era profundamente triste, porque ela não estava colocando o foco no Senhor, sim o foco em preencher essa necessidade, em ter esse filho. Então, às vezes, você pode estar colocando aí, você quer muito relacionamento, que você acha que você só vai ser feliz se você tiver alguém pra estar do seu lado, que você só vai ser feliz se você conseguir conquistar aquela faculdade, conquistar aquele curso, se você vai ser só feliz se você for rica, se você tiver uma casa top das galáxias, ou que você vai ser só rica se você fizer uma plástica, se você mudar algo na sua aparência física, entende? A gente fica condicionando a nossa felicidade em algo específico e esquece de olhar para o Senhor, de mudar o foco do nosso coração, tirar o foco do nosso próprio prazer, da nossa própria vontade, colocar o foco no coração do Senhor. E isso eu vou relatar aqui nos outros 2 pontos que a gente tá conversando. Então chegou o segundo ponto em que você pode tornar a sua oração útil, que foi o que Ana fez. Ana já tirou o foco, lembra que a gente falou do foco? Tirou o foco do seu coração e olhou para o Senhor. Então ela orou e fez um propósito com Deus. Olha, Senhor, se o Senhor realizar o desejo do meu coração, eu vou dedicar esse filho a ti. Então, por exemplo, quando a gente tá orando a respeito de um relacionamento, sabe, não ore só: Senhor, eu só quero um relacionamento para suprir as minhas carências, só quero um relacionamento porque todo mundo tá namorando e eu não, só quero um relacionamento porque eu estou chegando nos 30 anos e não tenho relacionamento e tá todo mundo casando, tá todo mundo fazendo, todo mundo acontecendo, menos eu. Não, olha, Senhor, eu quero um relacionamento onde eu vou construir uma família, onde eu e meu esposo, onde eu e
no caso namorada, né, futura esposa, nós vamos nos dedicar a servir o Senhor, nós queremos honrar o Senhor através desse relacionamento, sabe? Olha a diferença, você tá com foco em servir a Deus através do seu relacionamento também, porque também tem como fazer isso. É claro que nós temos nossas necessidades emocionais e tal, mas isso tem que ser em segundo lugar. Em primeiro lugar tem que ser o servir a Deus, o olhar para Deus e entender que Ele tem o melhor, para sua vida, entende? Então, quando Ana mudou o foco da oração dela, o não de Deus que ela tinha naquele momento, porque a Bíblia fala que a vontade de Deus é que ela não tivesse filhos naquele momento. Quando ela entendeu isso e mudou o foco da oração dela, ela recebeu o sim de Deus. Ela recebeu a bênção que ela tanto queria, que era o filho. E o terceiro ponto que eu queria relatar aqui através da história de Ana é que a obediência, ela gera alegria, ela gera felicidade. E algumas vezes que eu olhei para a história de Ana, eu falei, caramba, ela foi muito corajosa, porque ela teve o filho, ela gerou o filho que ela tanto queria. E aí, depois de ter esse filho, quando ela tava conversando com Eucana, chegou o ponto dela entregar, né, a criança no caso Samuel cresceu com Eli, né, e na hora dela entregar aquela criança, ela queria que ele tivesse desmamado primeiro. Cara, eu fico pensando, imagine ela entregando aquilo que ela mais sonhou, que ela mais desejou. Será que ela não ficou triste? Será que ela ficou abatida? E a resposta é não, porque a Bíblia mesmo fala que depois da Ana ter orado a Deus, ter feito esse propósito com Deus, Eli, né, viu ela lá e até falou assim, nossa, mulher, você tá bêbada, porque ela chorava e orava de forma tão angustiada, que Eli, que era também um profeta, olhou e falou assim, nossa, você tá bêbada, né, tá loucona e tal. E ela fala, não, é porque eu tô muito angustiada e tal. Então Eli fala pra ela que Deus conceda o desejo do seu coração, né, que Ele te abençoe com esse pedido. Então ela agradece Eli e aí a Bíblia fala, então Ana voltou e começou a se alimentar novamente, seu rosto já não estava triste, porque ela tinha entendido de verdade qual era o propósito correto da sua oração. E aí no capítulo 2, a primeira frase da oração, Ana faz uma oração de louvor, né, de agradecimento a Deus por ter recebido seu filho, e aí a Bíblia fala, então Ana orou, meu coração se alegra no Senhor, o Senhor me fortaleceu. Então o que significa isso? Quando a gente obedece, gente, a Deus, isso a princípio vai gerar um confronto no nosso coração, vai doer, mas a obediência, ela gera alegria, porque Ana entregou aquilo que ela mais desejava a Deus, e ela teve alegria no seu coração. Depois, se você continuar lendo a oração que Ana faz, você vê uma Ana totalmente transformada, sabe? Uma Ana totalmente renovada, uma Ana com o coração totalmente voltado a Deus. E isso foi tão maravilhoso na vida de Ana que depois ela gerou mais 5 filhos. E Samuel, que foi seu primeiro filho que ela dedicou a Deus, ele se tornou profeta, que depois ungiu Davi, que foi um homem extremamente usado e importante na história. Então, quando eu sempre falo pra vocês, principalmente dentro de um relacionamento, e eu falo de obedecer a Deus, né, de descansar em Deus, às vezes vocês podem olhar e falar assim, ai, mas nossa, parece que é tão difícil, parece que tem que ser, nossa, padrãozinho, regrinha pra ter um relacionamento diante de Deus em santidade, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, mas não é, porque quando a gente obedece a Deus, quando a gente cumpre a vontade dele, quando a gente ora com o propósito certo, porque a Bíblia fala que quando, lá em Tiago 4:3, que quando a gente pede em oração, a gente não recebe, é porque a gente pede mal, porque a gente pede olhando exclusivamente pro nosso prazer, pra satisfação do nosso desejo, e não pra realmente ouvir a vontade de Deus, pra ver se aquilo é do Senhor ou não. Eu mesma já fiz essa oração, vocês já sabem que eu queria porque queria um relacionamento, e aí tive um relacionamento que fez eu chorar os 30 dias que esse relacionamento durou. Então, obedecer a Deus, gente, é entender que a vontade dele sobre nós é boa, perfeita e agradável. Que o relacionamento, quando ele provém do coração de Deus, ele é pra abençoar a sua vida, pra somar, pra vocês dois serem pessoas maravilhosas, serem pessoas usadas por Deus pra ajudar outras pessoas também e pra construir uma base de uma família abençoada. Então, obedecer a Deus não é só obedecer porque sim, porque não. Vai ter vezes que vai ser assim, que a gente não vai entender, mas não é a maioria dos casos. E isso acontece quando a gente começa a ler, a entender a Bíblia. Então, essa foi a história de Ana de hoje. Senão eu vou ficar falando mais aqui. E eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, você já sabe, deixa seu like, me ajuda muito. Se inscreva no canal se você não é por aqui. E até o próximo vídeo.